Bom dia! Então, o tema do nosso grupo seria amputações de M e E. Porém, esse tema ficou um pouco vago, então nós modificamos e agora amputações de membros inferiores e seus níveis relacionados a doenças e a quedas e as adaptações sem o membro, né? Bom, existem três doenças e duas situações relacionadas a isso que poderiam vir a chegar a ter uma amputação de um membro inferior, que são diabetes, seriam os tumores ósseos, uma amputação traumática que pode vir depois de uma queda ou algo do tipo, e problemas vasculares. Bom, e agora eu vou falar para vocês os níveis de amputação. Bom, e a primeira seria a amputação do pé. Na amputação do pé, existem 12 formas que poderiam ser amputadas esse pé. Os dedos, o tarso, a metade do pé. Aí tem a amputação transbital, que é a amputação da panturrilha. E aí na panturrilha, a tíbia e a fíbula que são amputadas. A terceira é a desarticulação do joelho. Nessa amputação, a panturrilha é retirada completa e a coxa, o fêmur, no caso, o osso do fêmur, fica intacto. A quarta é a amputação transfemoral, que é a amputação da coxa, do fêmur. A quinta é a desarticulação do quadril. Nessa amputação, o corte é feito na área da articulação do quadril. A sexta amputação, eu vou ter que ler o nome aqui porque é um pouco complicado, é hemipelvictomia. Nessas são amputadas a perna toda, a bacia e um pedaço do sacro. Nas 6 amputações é possível que coloque uma prótese. Bom dia! Então, eu vou falar da amputação à reabilitação. O processo de reabilitação geralmente leva até 6 meses. Alguns fatores podem influenciar o processo de reabilitação. Esses fatores incluem mudanças no membro residual, aumento ou diminuição do peso corporal, local de residência, familiares, amigos, ambiente cotidiano e ocupação. Alguns testes iniciais são feitos antes da operação. Você será examinado diversas vezes no hospital. Os testes incluem exames de sangue, radiografia dos pulmões e verificação da função cardíaca e circulatória. As consultas com o médico. Antes da amputação, os médicos encarregados lhe explicarão o que acontecerá durante a cirurgia. Eles também conversarão com você em detalhes sobre o período subsequente, né? O período após a amputação. Determinação no preparo. Se possível, é recomendado iniciar ainda antes da cirurgia os exercícios que serão necessários para a reabilitação. Isso permite fortalecer de antemão a musculatura. Treinar torna o período pós-operatório muito mais fácil para você. Pergunte ao seu médico e ao seu fisioterapeuta quais são os exercícios certos para o seu caso. Também pode ser útil conversar com um técnico ortopédico antes ainda da amputação, a fim de determinar quais próteses poderiam ou não ser posteriormente cogitadas no seu caso. Isso lhe dará uma ideia melhor do que esperar durante a reabilitação. Apoio psicológico. A amputação é um acontecimento dramático na vida, que exige muito de sua força interior. É por isso que você deve buscar apoio psicológico. Você poderá discutir muitas coisas com terapeutas, aliviando a pressão sobre a família e amigos. Tais discussões também podem ajudá-la a adquirir muita força para essa nova fase. Quanto antes buscar esse apoio, melhor, já que a superação de medos e conflitos mentais também podem contribuir para uma cura rápida e para a recuperação de qualidade de vida. Quando somada ao medo, a amputação pode causar depressão, e isso precisa ser evitado. Conversar com outros amputados. Aconselhamos conversar com pessoas que sofreram amputações ou doenças semelhantes às suas. Dialogar com alguém que já passou por uma amputação lhe dará coragem. Você verá que não está sozinho. É bom ouvir como outras pessoas estão lidando com uma situação semelhante e sobre as mudanças também positivas que experienciaram na vida. Também é comum trocar dicas de como lidar com a prótese, por exemplo.
Se deseja estabelecer contato com outros indivíduos afetados, o melhor é consultar os seus médicos, terapeutas ou técnicos ortopédicos. Eles geralmente sabem ao que você pode recorrer ou como encontrar um grupo de autoajuda. O que esperar após a amputação? Depois da amputação, curativos ou bandagens especiais para cicatrização de feridas são aplicados sobre o membro residual. O principal objetivo é a cicatrização rápida da ferida cirúrgica e a preparação do membro residual para a futura prótese. A fase pós-operatória inicial concentra-se em 3 metas de tratamento: ter pouca ou nenhuma dor, se possível que o membro residual torne-se capaz de suportar peso e que você atinja a mobilidade ideal do membro residual em todas as direções. Para cumpri-las, é importante que o seu médico ou fisioterapeuta lhe mostre algumas indicações importantes imediatamente após a operação. O posicionamento correto na cama, de forma que os músculos e articulações mais próximos ao membro residual não encurtem ou enrijeçam, exercícios regulares de respiração e exercícios leves de movimento e mobilidade. Tais medidas ajudam a garantir que você possa receber uma prótese rapidamente e sem complicações, para poder se manter móvel e ativo. Após a amputação de um membro, o paciente passa por uma fase de recuperação, que inclui tratamentos, como sessões de fisioterapia e acompanhamento psicológico. Para adaptar-se melhor e possível a essa nova condição, encontram-se formas eficazes de superar as alterações e limitações que essa amputação provocou. Geralmente, a amputação de um membro altera a vida de um paciente, porém é possível sim recuperar a autonomia e fazer uma vida semelhante à anterior, como trabalhar, limpar a casa, cozinhar ou praticar exercícios físicos. Qualquer pessoa com uma amputação pode fazer qualquer tipo de exercício físico, como nadar, correr, dançar. Porém, ele necessita fazer adaptações, dependendo da sua limitação. Entretanto, essa recuperação é lenta e progressiva e requer muita força de vontade do paciente para fazer as atividades diárias, sendo necessário aprender a voltar a andar com o uso de apoios, como muletas, cadeira de rodas ou futuras próteses. Imediatamente após a operação, é provável que o paciente não consiga manter-se deitado em períodos muito longos, nem virar na cama sozinho. Por isso, ele deve receber auxílio da equipe de enfermagem para se posicionar várias vezes por dia. Esse posicionamento é importante para evitar dores e prevenir as escaras. Manter a postura corporal correta é crucial para a mobilidade do paciente. Bom, a cicatrização do membro residual, ao acordar da anestesia, a perna geralmente já está coberta por curativos, que são as bandagens, alguns drenos. E esse tubo, é inserido no corte durante a operação para drenar fluidos e sangue da ferida, porque às vezes podem ser bandagens, mas dependendo do procedimento também pode ter um gesso. Na maioria dos casos, a ferida da amputação regenera-se em 3 a 4 semanas, com a formação de uma cicatriz, aquela pelinha. Porém, por mais que apareça essa cicatrização superficial, o processo de cicatrização é bem demorado e aproximadamente de 1 ano, 1 ano e meio. O tratamento é intensivo, terapia e aplicação de cremes. É extremamente importante durante esse período para garantir que o tecido da cicatriz mantenha-se macio e flexível, mas ao mesmo tempo se tornando resiliente. É chegada a hora de treinar para a mobilidade. Sentar-se na cama sozinho e transferir-se para a cadeira de rodas provavelmente será difícil no início, mas com alguma prática o paciente logo dominará essas ações. Logo, ele também se levantará pela primeira vez, mas como o peso do equilíbrio original do membro amputado não estará mais presente, contará com a dificuldade do equilíbrio no começo. Inicialmente, um andador ou outros apoios para caminhar podem ajudá-lo,
a manter o equilíbrio após a amputação da perna. O inchaço inicial do tecido do membro residual é esperado após a operação. Esse inchaço é uma reação normal à operação, que pode ser prevenida aplicando pressão sobre a superfície completa. Bom dia, gente. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a compressão inicial do membro residual, que é o edema que fica após a amputação do membro, né? Aquele inchaço. Todo esse edema, inchaço, acaba prejudicando a recuperação e cicatrização do membro residual. Então, a gente tenta ao máximo fazer com que esse paciente tenha uma recuperação adequada e também que ele tenha uma cicatrização da melhor forma possível, né? Do desejado. E daí a gente vai utilizar alguns métodos para auxiliar na compressão, né? Para que esse paciente venha também a se adequar melhor a uma prótese futura. Então, a gente consegue utilizar as bandagens elásticas, meios de compressão ou líneas de silicone para auxiliar no tratamento desse paciente após a sua amputação. Depois dessa compressão inicial, né, vem-se os exercícios de movimento, que são utilizados para fortalecer o membro, né, tanto o membro amputado quanto o membro que ainda está, né, por completo, e a parte superior do corpo, né, os braços. Normalmente, a grande parte das amputações ocorrem na perna, né, uma perna. Então, a gente acaba tendo que exercitar as duas pernas para que quando futuramente esse paciente vá para a fisioterapia, para quando ele for utilizar a prótese, ele está mais adequado às atividades físicas e também que ele não perca a elasticidade dos músculos. Então, a gente tenta ao máximo fazer com que ele não pare. Não deixe que os seus músculos percam a elasticidade ou que ele venha sofrer muito com o processo de adaptação da prótese, né? Porque a gente sabe que é um processo muito doloroso para o paciente, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, é nosso meio que dever, né? Nosso dever tentar ao máximo ofertar para o paciente uma recuperação que não vá para o lado mais doloroso, né? Tem uma recuperação rápida e que ele não sofra tanto nesse processo. Bom dia, gente. Vou falar qual é a forma adequada que a gente pode cuidar do membro residual nos idosos. Não necessariamente só nos idosos, até porque a amputação não está destinada apenas aos idosos, né? Mas vamos tentar dar um foco melhor nisso. Então, assim que o paciente sai da cirurgia, ele, né, vai pro quarto, vai ficar na cama, na maca, e aí ele precisa ter alguns cuidados básicos. Primeiro é ter uma certa elevação do membro, no caso como é membro inferior o nosso, acima da cabeça. Então ele vai ficar na posição de Trendelenburg leve, não tão muito inclinada, para evitar que ocorra certas hemorragias, né? Que ele se movimente muito e tudo mais, ocorra inchaços ou a perfuração da pele. Então é necessário que ele fique com o membro inferior elevado. Isso vai do calcanhar dos dedos até a pelve. Além disso, a gente tem que fazer a higienização, né, do local da cirurgia com soro fisiológico 0,9, morno, não pode ser em temperatura ambiente nem muito gelado, né, porque é uma cirurgia bem grande, bem agressiva. A gente também tem que tentar trabalhar o paciente para que ele entenda que a amputação ocorreu e ele precisa ter uma funcionalidade daquele membro ainda. Por mais que ele não exista, mas o coto que fica, como é chamado, né, a parte que fica depois da amputação, ela precisa ainda estar em certa movimentação normal, mesmo que não exista. Então a gente tem que orientar o paciente para isso também. Um tema muito importante para quem sofre de amputação no membros inferiores ou qualquer outro membro é a queixa de dor fantasma, né, que é chamado de dor fantasma, porque querendo ou não, até que seu corpo adapte em relação ao que você não tem mais, você não possui mais, você ainda vai sentir dor. E dependendo da forma que você teve uma complicação que levou a essa amputação, você vai sentir várias dores em relação a isso. Então o enfermeiro tem que orientar bem o paciente, entender que isso existe, é normal, que a gente tem que trabalhar esse lado psicológico do paciente e orientar melhor que ele entenda, além de encarar a própria amputação, porque é uma coisa grave, é uma coisa bastante agressiva, então a gente precisa orientar o paciente quanto a isso, para que ele entenda que naquele momento ele não tem mais aquele membro e ele precisa entender para que cuide melhor daquele membro, pois
né? Se ele não entender isso, ele acaba tendo uma negação, porque ele acaba tendo uma negação e isso dificulta bastante na adaptação dele para uma futura utilização de prótese ou cuidado mesmo quando ele for para casa tomar alta e ir para casa para que, né, tenha que fazer os certos curativos. Outra observação importante do enfermeiro, ainda que o paciente esteja, né, no âmbito hospitalar, é quanto a infecções, né, ou rupturas, hemorragias. Como eu já havia dito, é uma cirurgia grave, né, uma cirurgia bem agressiva, então a gente precisa ter esse tipo de orientação e de cuidado. Então o enfermeiro fica sempre atento a ver se está tendo sangramento, infecções, para não ter nenhuma complicação para o paciente também, além, né, do psicológico já. Após essa análise, né, do ferimento, da cirurgia, aí tem que fazer o curativo. Muitas das vezes o curativo é feito normal, com gases e ataduras, mas é bom utilizar meias de compressão adequadas, corretas, porque às vezes não tem a meia correta, né? Então coloca uma mais apertada, isso pode complicar muito na cicatrização e na recuperação pós-cirúrgica. Então a gente precisa ter essa atenção. Caso não tenha uma meia cirúrgica, fazer uma atadura mesmo, com a faixa, uma compressão correta, sempre perguntando para o paciente se está bom para ele, se não está doendo, se ele está apertando muito, porque isso pode prender a circulação e dificultar bastante, né, a cicatrização do local da amputação. Uma outra orientação, assim, uma das últimas que a gente precisa deixar claro para o paciente ali na maca, no hospital, é que o movimento do coto tem que ser realizado de forma natural, de forma normal, como se o membro ainda existisse, como eu já tinha dito anteriormente. E a outra é evitar deixar em posicionamentos que não são naturais, como elevado, dobrado, sentado. Essas posições acabam comprometendo também um pouco da circulação e causando algumas contraturas, porque querendo ou não, a gente sabe que alguns músculos não acabam aonde a amputação começa, né, ou terminou. Então, por exemplo, uma posição transtibial, ela não vai fazer com que o membro sinta-se totalmente comprometido, né? Então a gente precisa orientar o paciente a ele ter esse movimento normal do membro.